Queridos peregrinos, muito boa tarde. Aproximam-se as 3 da tarde e então vamos dar início ao nosso momento de catequese sobre a mensagem de Fátima, um dos seus aspectos, e também é um momento onde vamos meditar num dos mistérios do Rosário, em reparação ao coração de Maria, e no nosso caso aqui no Santuário de Fátima, em contexto de adoração eucarística. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oferecemos toda esta nossa tarde em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então podemos nos sentar. Queridos peregrinos, que alegria voltar a ver a nossa Basílica da Santíssima Trindade a ficar cheia nesta tarde de primeiro sábado. Para quem não me conhece, chamo-me Irmã Ângela, sou uma irmã da Aliança de Santa Maria, e o Santuário, desde a preparação para o Centenário das Aparições, mais concretamente desde 2011, preparou para os seus peregrinos uma forma de viver as tardes de primeiro sábado. Temos o terço na capelinha, a Eucaristia, aquelas onde os peregrinos mais lhes dê jeito de participar, e aqui, às 3 da tarde, temos um primeiro momento de uma catequese sobre um dos aspectos da mensagem de Fátima. Não faz parte da devoção dos primeiros sábados, mas o Santuário quer oferecer assim uma oportunidade para nos irmos enriquecendo e aprofundando o que é a mensagem de Fátima. Às 3h30 haverá a exposição do Santíssimo Sacramento e nesse momento teremos então o cumprimento de um dos outros pedidos da Nossa Senhora, que dizia assim: quem me fizer 15 minutos de companhia, meditando num dos mistérios do Rosário. É o que iremos fazer a seguir e depois então fica a faltar a confissão para ficar, digamos, a prática dos primeiros sábados cumprida de acordo com a aparição do Menino Jesus e de Nossa Senhora em Pontevedra. Ora bom, vou fazer uma pergunta e então peço só que me levantem o braço. Quem é que está aqui no programa dos primeiros sábados pela primeira vez? Sim, muito bem. Aqui do meu lado direito estou a ver umas pessoas. Deixem-me ver aqui ao meu lado esquerdo também estou a ver algumas. Pois sintam-se muito bem-vindos, está bem? O grupo dos primeiros sábados é uma família. E cada vez que recebemos novos irmãos, alegramos-nos imenso. Então quem é que não está aqui pela primeira vez? Pois são os outros. Exatamente. Muito bem. Então quem começou hoje, estamos em abril, são 5 meses, abril, maio, junho, julho e agosto. Portanto, espero encontrar-vos até agosto nos primeiros sábados, está bem? Como sabemos, este programa é alternado entre o Padre Carlos, o Sr. Reitor e eu, e vamos, com muita alegria, fazendo este plano e este projeto de formação. Hoje, o tema que me calha no esquema que se fez é a presença da Eucaristia na mensagem de Fátima. Sei que para muitos já não é a primeira vez, muitos já fizeram o curso da mensagem de Fátima, muitos também já nos estão a acompanhar desde 2011. Não é novo, mas enfim, vamos tentar ouvir com o coração, como se fosse a primeira vez, a tentar perceber a presença da Eucaristia na mensagem de Fátima
em que aparições está mais explicitamente objetivada a dimensão eucarística da nossa fé, em que é que consiste esta dimensão eucarística, que pedidos concretos nascem desta mensagem e depois como é que isto nos interpela à nossa vida de cristãos. Para aqueles de vós, para quem talvez ainda seja assim novo, Fátima, deixem-me só dizer-vos que quando nós dizemos mensagem de Fátima ou o acontecimento de Fátima, nos referimos a um período de aparições que vai desde 1916 a 1929. Em 1916 tivemos as 3 aparições do anjo, o anjo da paz, o anjo de Portugal, o anjo da Eucaristia, na Loca do Cabeço e no Poço do Arneiro, no Quintal da Lúcia. Em 1917, as 6 aparições de Nossa Senhora na Cova da Iria, no dia 13 de cada mês, de maio a outubro, exceto em agosto, que foi nos Valinhos, os pastorinhos estavam na prisão. Em 1925, em Pontevedra, na Espanha, onde Lúcia era uma jovem doroteia a iniciar o seu percurso de consagração religiosa, Nossa Senhora foi à Espanha ter com a Lúcia, mas como eu costumo dizer, mas falou em português. Só para saberem. A aparição dos primeiros sábados, que é a aparição que hoje aqui nos reúne, e finalmente, em 1929, também em Espanha, numa cidade perto de Portugal, chamada Tui, onde Lúcia viu a Santíssima Trindade em união com o mistério eucarístico e as palavrinhas graça e misericórdia. E é desta aparição que nasce o pedido da consagração, um ato de consagração, resposta dada pelo Papa Francisco, também dada pelo Papa Francisco no dia 25 de março, de há poucos dias atrás. Hoje também, 2 de abril, não podemos deixar de recordar a morte do Papa João Paulo II, precisamente num primeiro sábado, ele a fazer, pela primeira vez, respondendo aos pedidos conforme Nossa Senhora fez, da consagração do mundo, com menção especial da Rússia, em união com todos os bispos do mundo, em 25 de março de 1984. Portanto, hoje também saudamos a memória de João Paulo II, este grande santo que tão ligado está a Fátima. Para vos dizer que de 16 a 29 a Eucaristia está presente. Explicitamente em 16 e em 29, mas implicitamente em maio de 1917. E é destes 3 momentos, de 1916 com o ciclo angélico, 1929 com Tui e do explicitamente ou do implicitamente presente na experiência dos pastorinhos em maio de 1917, que hoje vos queria falar. E queria falar-vos tentando responder a uma pergunta que algumas pessoas me fazem e até já me fizeram depois deste 25 de março de agora, de 2022. Oh, irmã, se por acaso houvesse dúvidas que a consagração ainda não tinha sido feita em 84, agora já não há dúvidas nenhumas, porque o Papa até falou na Rússia. Se calhar, terminando isto, Fátima já não tem mais sentido nenhum. Estão todos os pedidos de Nossa Senhora cumpridos, pelo menos os mais importantes. Portanto, será que Fátima continua a ser tão importante 100 e tal anos depois e depois de serem cumpridos os pedidos da Virgem Mãe? Olhem, esta pergunta que me fez uma peregrina há uns dias atrás, eu respondi e respondo a vocês. Na minha opinião, Fátima é mais importante do que nunca. Porque mais do que há 100 anos atrás, o ser humano, hoje, é marcado por uma profunda autorreferencialidade. O ser humano é marcado cada vez mais por um egocentrismo. O que é que isto quer dizer? Que está bem, hoje nos encontramos em guerra e há 100 anos também. É certo que agora até vivemos numa pandemia que há 100 anos também havia. Mas há algo de diferente na sociedade de hoje que não era uma marca da sociedade de há 100 anos e que faz com que Fátima, apesar de responder à guerra, apesar de ser também esta solução para confiarmos em Deus todos os nossos pedidos, algo que faz de Fátima ainda mais importante, que é precisamente esta característica do nosso tempo. Mais do que nunca, ou antes como nunca na história da humanidade, o ser humano individual é o centro de si mesmo,
dos outros e do universo. Sabem, há 100 anos atrás, embora Deus já não estivesse no centro da compreensão do ser humano, de quem é, das relações entre si e do cosmos, isso era até mais típico da Idade Média. Mas à medida que o nosso pensamento e as sociedades foram evoluindo, Deus faz este trajeto. Está no centro, altura da Idade Média, passa para a periferia, mas também está presente ainda na altura do Renascimento. No Iluminismo, Deus sai completamente de cena na compreensão do ser humano e no seu lugar fica a razão que a todos nos une, mas neste momento já nem é a razão universal que está no centro, é a vontade do eu individual. Cada um de nós agora pede para si o direito de ser o único critério pelo qual faz as suas escolhas. Cada um faz de si, na sua vontade individual, o único critério de decisão em que coisa vai acreditar, em quem vai acreditar. Ou seja, estamos numa sociedade onde o absoluto é a minha vontade individual. E nunca o ser humano teve tão desfragmentado, tão destruído, tão isolado, tão triste, com tanto medo da existência, como o ser humano contemporâneo. E não é só pelas guerras ou pela pandemia, é pela forma como se compreende a si mesmo. Porque prescindindo de Deus e dos outros, o ser humano pensa que sobrevive no seu eu individual e, pelo contrário, destrói-se. E quase que vos sinto a perguntar, irmã, e o que é que isso tem a ver com a Eucaristia? Tem a ver tudo. Porque Fátima, em 1916, abre com a aparição do anjo que diz assim: orai comigo, sou o anjo da paz. E ensina-lhes a oração: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não espero e não vos amam. As primeiras palavras que convidam a não ter medo por parte deste anjo da paz é um convite à adoração. E uns meses mais tarde, este mesmo anjo vai trazer a Eucaristia, o corpo e o sangue do Senhor, e vai propô-lo aos pastorinhos, deixando-o no ar, prostrando-se em terra, e os pastorinhos acompanham-no com um convite à adoração eucarística. Pode-nos parecer pouco, meus irmãos, mas este convite à adoração de Deus, concretamente à adoração eucarística, é o remédio que o céu nos propõe para tratarmos esta nossa doença do egocentrismo. Porque quando, respondendo ao convite do anjo, começamos a fazer adoração, e adoração eucarística, devagarinho, Deus vai ocupando o centro da nossa vida. E o nosso olhar vai se desviando de nós próprios, do que queremos e do que achamos e que o desejamos e do que pensamos. É um olhar que se desvia de si mesmo para contemplar a Deus, adorá-lo presente na Eucaristia. E a mudança deste olhar de nós próprios, para, como se fôssemos o centro, para Deus, que queremos que seja o centro, é o gesto mais profundo da conversão humana. E é a única coisa que pode trazer solução para o nosso coração tão autorreferencial como é a da humanidade dos tempos presentes. Por isso, se há apelo importante na mensagem de Fátima, é precisamente este apelo à adoração. Sabem, não estamos só a fazer um ato de piedade para com o nosso Deus. Não estamos só a fazer, digamos, a cumprir pedidos de Nossa Senhora. Não, estamos a fazer o gesto mais significativo de quem tem fé, adorar o seu Deus. E devagarinho vamos curando todas as idolatrias do nosso tempo. Porque sabem, quando Deus não está no seu lugar, qualquer coisa ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Por isso têm surgido tantas idolatrias no dinheiro, do poder. Ainda hoje no cenário europeu vemos isto, a prepotência de uns contra outros. Este Deus poder, querer mandar, querer fazer a vontade. Surge o ídolo, não sei, desta procura desenfreada pela sensualidade, pelo prazer.
a qualquer preço e sem qualquer compromisso. Este Deus em que se transforma o corpo humano na busca do prazer. Quando fazemos adoração, estamos devagarinho a eliminar todas as idolatrias do nosso próprio coração, até que a última a cair derrubada por terra é a idolatria do nosso próprio eu. E vamos nos configurando cada vez mais com Jesus. Por isso, desde o princípio, Fátima, ao nos convidar à adoração do nosso Deus e concretamente à adoração eucarística, apresenta-se como uma solução para a autorreferencialidade, porque nos centra em Deus. Traz-nos Deus para o centro. E quando Deus está no centro, outra coisa também maravilhosa acontece. Sabemos estabelecer as prioridades naquilo que fazemos e nas nossas escolhas. Porque, sabem, o nosso tempo é tão corrido. Eu não sei como é que são as vossas agendas. Eu já senti que acabou o Covid, sabem? Porque cada vez há mais pedidos. E há coisas, as agendas voltam a ficar ocupadas. Bem, também é melhor estar um bocadinho ocupadas do que completamente vazias em tempo de Covid. Reconheço isto. Mas voltamos a ter, outra vez, uma azáfama de solicitações, de correrias, e podemos correr o risco de que o essencial fique para o fim. Por exemplo, a nossa relação com Deus, a nossa relação com a família. E só queremos trabalhar e voltamos outra vez às ocupações e ao dinheiro. Ora bem, muitas vezes, não é que a gente até não saiba bem quais são os valores da nossa vida. A ordem em que eles estão estabelecidos é que está um bocadinho confusa. Por isso nos sentimos cansados e perdidos e desorientados. Ora, o apelo à adoração eucarística, a dimensão eucarística de Fátima fala-me também disto, que seja a partir de Deus que eu estabeleça as prioridades na minha vida. Que seja a partir dele, o essencial, que eu passe a estabelecer a ordem naquilo que é importante, mas até pode ser secundário. E sabem que o Francisco Marto, com tantas horas de adoração que fez, ensina-nos isto mesmo, a estabelecer prioridades, a estabelecer hierarquia, até naquilo em que acreditamos. A Lúcia pergunta, olha Francisco, o que é que tu gostaste mais de ver? E ele disse, gostei de ver o anjo, mas gostei ainda mais de ver Nossa Senhora. Mas o que eu mesmo gostei foi de ver a Nosso Senhor naquela luz que Nossa Senhora nos meteu no peito. Gosto tanto de Deus. Vejam como um menino que vai morrer com 10 anos de idade tem a hierarquia das verdades bem ordenadinha no seu pensamento. Em primeiro lugar, a luz de Nosso Senhor. Depois Nossa Senhora, depois o anjo. Por isso, na sua escola de Eucaristia, o Francisco ensina-nos, ou a partir da sua escola de Eucaristia, o Francisco ensina-nos a estabelecer prioridades na nossa vida a partir de Deus. Um momento, sem dúvida, importante no magistério da Igreja acerca da Eucaristia foi um documento que o Papa Bento XVI escreveu, chamado Sacramentum Caritatis, o Sacramento da Caridade. O Santo Padre, nesse documento, nessa exortação apostólica, tem 3 capítulos. Diz a Eucaristia, mistério acreditado, Eucaristia, mistério celebrado, Eucaristia, mistério para ser vivido. Ou seja, o Papa Bento XVI apresenta-nos as 3 grandes dimensões da Eucaristia. Aquilo em que eu acredito, quando digo que acredito na Eucaristia, o que é que eu celebro quando celebro a Eucaristia, e a Eucaristia é só para acreditar e celebrar, ou é também para viver? É curioso que estas 3 dimensões, Eucaristia, mistério acreditado, Eucaristia, mistério celebrado e Eucaristia, um mistério para ser vivido, estão presentes na mensagem de Fátima. Vejamos. O Santo Padre explica, no número 7 do seu Sacramentum Caritatis, explica isto assim. Na Eucaristia, Deus não dá uma coisa, mas dá-se a si mesmo, o seu corpo, o seu sangue.
E assim fica presente na celebração eucarística e nas espécies eucarísticas depois da Santa Missa. O Senhor, na Eucaristia, não dá uma coisa, mas dá-se a si mesmo. E mais tarde o Papa irá explicar que a Eucaristia é o viver hoje o que foi vivido por Jesus no mistério pascal. Sexta, sábado e domingo de ressurreição. Estas duas dimensões estão presentes na mensagem de Fátima. Porque, na aparição de Tui, 1929, para aqueles que nunca ouviram esta aparição, a Lúcia vê a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho estava na cruz, era Jesus crucificado, e do lado direito da cruz estava suspenso um cálice e uma hóstia. E da face do crucificado e do seu lado caíam gotas de sangue que escorriam pela hóstia até cair no cálice. O que é que nós estamos a ver? O que é que a Lúcia viu e nos deixa como testemunho? O mistério pascal, Jesus está pregado na cruz, a Sexta-feira Santa, em união com o mistério da Eucaristia. Está lá o cálice e está lá a hóstia. Ou seja, num instante, a Lúcia vê este mistério profundíssimo de que cada celebração eucarística é a atualização, uma renovação do hoje da minha história, do único sacrifício de Cristo na cruz. No momento, a Lúcia vê aquilo que o Papa diz. Na Eucaristia não é uma coisa que se nos é dada, é o corpo e o sangue do Senhor. Por isso vejam como Fátima torna presente um dos mistérios centrais da nossa fé com toda a verdade e profundidade. Na Eucaristia, o Senhor que se oferece, temos a cruz, e a Eucaristia é o mistério pascal no hoje da minha história. A cruz unida ao cálice e à hóstia. Mistério acreditado. Mas o Papa fala que a Eucaristia é também um mistério que celebramos. E o Santo Padre sublinha 3 momentos da celebração deste mistério. A celebração da missa, Eucaristia propriamente dita, o prolongamento da missa, que é a adoração eucarística, ou seja, a adoração ao Santíssimo Sacramento fora da Eucaristia, que é o que iremos fazer daqui a pouco, e o Santo Padre faz referência a um pequenino momento que por vezes nos escapa. Quando vamos à missa, e aqueles de nós que podemos comungar, muitas vezes fazemos isto tão apressadamente e tão rotineiramente que nem damos valor a um momento que o Papa Bento XVI dá muito valor, chamado a pós-comunhão. Aquele momento da ação de graças. Ou seja, quando nós comungamos e recebemos Jesus, o Santo Padre sublinha na sua carta Sacramentum Caritatis estes 3 momentos. A missa, celebrada, Eucaristia, adoração e a pós-comunhão. Pois olhem, meus irmãos, na mensagem de Fátima, estas 3 dimensões da celebração eucarística estão presentes. Comecemos pela primeira, a celebração da missa. Curioso que estamos em 1917, 18, 19, 20, muito antes do concílio, onde nem era ainda prática habitual o ir à missa todos os dias, onde a missa era em latim, alguns de nós poderão ainda recordar-se desses momentos. Ou seja, ainda faltarão muitos anos para o Concílio Vaticano II, onde de facto a Igreja vai estimular os crentes a participarem não só na missa ao domingo, mas também cotidianamente. Mas isso do concílio será apenas nos anos 60. Aqui estamos no início do século XX, 17, 18. Pois já vemos nos pastorinhos um amor imenso pela celebração eucarística, mesmo sem ser ao domingo. E para os pastorinhos, naquela época, ir à missa significava andar pelo menos meia hora a pé, para um lado, e meia hora a pé para o outro. E a missa era muito cedo e eles tinham que estar em jejum. Não sei se recordam naquele tempo, em jejum de muitas horas. Ainda hoje nós precisamos do jejum eucarístico, ou a Igreja recomenda. Pois um dia a Jacinta, que já estava muito doente e com dores de cabeça, disse à Lúcia que ia até à igreja e a Lúcia pergunta: olha, Jacinta, mas o que é que vais fazer? E ela: vou à missa. E a Lúcia diz: oh Jacinta, não vás. Olha, estás tão doente e nem sequer é domingo.
E Jacinta diz, deixa-me ir, vou pelos pecadores que nem ao domingo vão. Ou seja, vemos nos pastorinhos, obviamente estimulados pela Mãe de Deus, um grande amor à participação da Eucaristia, mesmo sem ser ao domingo, mesmo estando doentes. Falar da adoração eucarística em Fátima é quase desnecessário. A partir do anjo, quando ele dá a comunhão aos pastorinhos na terceira aparição, tomai e comei o sangue de Jesus, tão magoado pelos pecados da humanidade, fazei reparação pelos seus pecados e consolai o vosso Deus. Em 1916, meus irmãos, o Francisco recebeu a sua vocação, consolar a Deus. Quando o pequenino ouviu estas palavras, quando intuiu o sofrimento de Deus pelo afastamento dos seres humanos a quem ele tanto ama, o Francisco só quer uma coisa, consolar a Deus. E então, pequenino como era, pensou assim, o que é que eu posso fazer para consolar Jesus? Pois vou-lhe fazer companhia. Era assim que ele sabia consolar a sua irmã, ou a sua prima, ou a sua mãe quando estavam tristes. Era fazer-lhes companhia. Então Francisco percebe que Jesus está presente no sacrário da sua igreja e decide ir consolá-lo. Quer dizer que a partir daqui o Francisco chega a estar 3 horas em adoração a Jesus Eucaristia. E diz a Lúcia, há momentos onde vai praticamente todos os dias, só para fazer companhia a Jesus. A adoração da Eucaristia para além da missa é uma das tónicas principais da mensagem de Fátima. E esta missão de consolador do Francisco, ele queria tê-la também no céu. Um dia ele estava para morrer, já pertinho da morte, e a Lúcia diz-lhe ao Francisco, quando chegares ao céu, olha, pede por esta intenção e por aquela e por aquilo e por aquele outro. E o Francisco diz, olha Lúcia, essas coisas é melhor dizer à Jacinta, que eu tenho medo de me esquecer. Porque eu quando chegar ao céu, só quero consolar a Nosso Senhor. Que bonito. De facto, irmãos, as histórias dos santos não se contam apenas por aquilo que eles fizeram na sua biografia terrena. As histórias dos santos narram-se também através daquilo que eles continuam a fazer no céu. E o nosso Francisco hoje no céu, sem dúvida, adorará conosco o seu Jesus. Para nós está escondido, para ele já não, completamente revelado. Mas tenho a certeza que o Francisco, em cada adoração eucarística, nos acompanha e nos ensina a consolar a Deus. Segunda dimensão, a adoração eucarística. E a pós-comunhão? O Papa Bento XVI diz que não devemos descurar aquele momento onde Jesus entra no nosso coração. E diz o Papa que deve ser acompanhado ou por um cântico adequado ou então por um momento de silêncio. Para termos consciência da presença real de Jesus em nós. Sabem, às vezes eu penso assim, imaginem que eu vos convidava para a minha casa. Não podia convidar a todos aqui ao mesmo tempo, estão a ver? Não sei se cabem na minha casa. Mas convidava-vos para tomarem um lanchinho, preparava tudo e quando vocês entravam eu ia-me embora. O que é que vocês achavam de mim? Ai meu Deus, esta irmã é um bocadinho antipática, não é? Eu quero lá saber do chazinho e dos bolos, eu quero estar, não é? Queremos estar uns com os outros. Ora, muitas vezes na nossa comunhão, no momento da comunhão é isso que se passa. A gente convida Jesus para estar dentro de nós, ele vem e depois o nosso pensamento vai para todo lado menos para ele, não é verdade? Ou para o que temos que fazer, ou para o que já fizemos, ou para o vizinho, ou para a vizinha, ou para o senhor padre, ou para não sei quem, não é? O nosso pensamento percorre tudo e nem temos um bocadinho para dizer ao Jesus, obrigada porque vieste, obrigada porque estás. Dizer-lhe que o amamos, não sei, falar com ele. Sabem que a pequenina Jacinta comungou das mãos do anjo e depois será comungada em Lisboa, mas a Lúcia não, a Lúcia comungou do anjo e também comungou na paróquia e um dia a Lúcia foi comungar e a Jacinta disse-lhe, olha, comungaste, então chega-te aqui para o pé de mim, que tens no teu peito a Jesus escondido. E encostou a sua cabecinha ao peito da Lúcia. E nós podemos dizer, pronto, isto são coisas de criança, não é? Mas que suponha uma fé muito grande. Dá-me a ideia isto de comungar e querer estar junto de Jesus no peito da Lúcia, só porque ela o tinha, parece-me da parte da Jacinta um grande amor por Jesus, Eucaristia. Mas agora vem a terceira parte. Eucaristia não pode ser só
aquilo em que eu acredito e aquilo em que eu celebro. Se a Eucaristia não muda a minha vida, de modo a que eu tenha uma vida eucarística, então aquilo que eu acredito e aquilo que eu celebro ainda é pobre, ainda pode crescer. E o que é uma vida eucarística? É viver do mesmo estilo que Jesus viveu até à radicalidade da sua vida, entregue por amor e que ficou presente na Eucaristia. Ou seja, a vida de Jesus, do princípio ao fim, é uma entrega. É uma entrega a nós, por amor, é uma entrega ao Pai, para fazer a sua vontade. Esta sua entrega, onde Jesus vai até ao limite desta entrega na sua morte, Ele deixou-a sempre presente na Eucaristia. Portanto, a Eucaristia que celebramos é o mistério da entrega de Jesus por nós. É o sacramento que me diz que Jesus viveu a sua vida toda como um dom para os outros, para mim. Ora, em Fátima, meus irmãos, a vida dos pastorinhos, desde maio de 1917, é uma vida entregue em favor dos outros. Tanto que em maio, quando a Virgem lhe faz a pergunta: quereis oferecer-vos a Deus? Ou seja, quereis oferecer-vos a Deus? Quereis pertencer a Deus? Nossa Senhora diz logo: para quê? Pela conversão dos pecadores, em reparação pelos pecados com que ele é ofendido e pela paz do mundo. Ou seja, os pastorinhos rapidamente entendem: vamos viver uma história de amor, uma história maravilhosa, mas não vai ser para o nosso bem, vai ser para bem dos outros. Por isso, desde cedo, os pastorinhos entendem, aceitam e são fiéis até ao fim, de modo que 2 já estão canonizados, que a sua vida é para ser vivida como um dom para os outros, em oração, em sacrifício, enfim, em reparação. Por isso, podemos dizer que sim, tiveram uma vida plenamente eucarística. Há um pormenor só que nos passa despercebidos, e com isto termino a catequese, para vermos e que função tem Nossa Senhora no meio disto tudo. Já falamos do anjo, já falamos de Tui, e a Virgem Maria? Será que tem alguma ligação com a Eucaristia aqui em Fátima? Há um momento que me comove muito. É no final de 13 de maio de 1917. Nossa Senhora, que estava com as mãos erguidas, ao sincaremos dos pastorinhos, diz a Lúcia, Nossa Senhora abriu as mãos e comunicou-nos um reflexo de luz que dela se expedia e que, penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, nos fazia ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz. E continua a Lúcia: movidos por um impulso interior, caímos de joelhos e rezamos: Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Vejam que mistério, meus irmãos. Os pastorinhos estão num descampado. A cova da Iria era um descampado. Estão diante da Mãe de Deus, que com aquela luz os faz ver a Deus. E rezam: Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Que mistério tão profundo. Mas creio que este mistério nos fala da ação de Maria na nossa vida. Nossa Senhora tem como missão, na minha opinião, nasce aqui de Fátima mais claramente, esta missão de nos introduzir no amor de Deus, Santíssima Trindade, um amor de Deus tornado palpável no mistério da Eucaristia. Por isso ela é mistagoga do povo de Deus, ou seja, aquela que nos introduz nos mistérios, não por compreensões teológicas e intelectuais, mas pela vivência dos mesmos. Maria é aquela que nos pega pela mão e nos conduz ao Santíssimo Sacramento. Por isso nos vai introduzindo no mar do amor de Deus. Expressão que Bento XVI e o Papa Francisco repetiram a propósito de Nossa Senhora de Fátima. Ela é aquela
que introduz os pastorinhos e depois a cada um de nós no imenso mar da luz de Deus, no seu mistério trinitário e eucarístico. E assim com ela podemos crescer na compreensão da Eucaristia enquanto mistério acreditado, no celebrar mais profundamente a Eucaristia nas suas diversas dimensões e a viver uma vida cada vez mais entregue pelos outros, cada um na sua vocação, cada um com os seus sacrifícios, mas sabendo que a Virgem Maria, a Senhora da Eucaristia, nos acompanha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vai seguir o mistério da adoração. Enquanto a exposição do Santíssimo acontece, podemos estar de joelhos. Depois, na meditação, estaremos como mais nos sentirmos confortáveis para a oração. E no final, para recebermos a bênção do Senhor, somos de novo convidados a ajoelhar-nos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração, Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores.
Estamos diante de Jesus, presente na Eucaristia. E hoje iremos contemplar na sua crucifixão e morte o quinto mistério doloroso, inseridos neste percurso quaresmal que fazemos. Diz-nos o Evangelho de Lucas que, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Quanto amor Jesus nos tem. Jesus está a morrer e diante dele estão aqueles que o condenaram, que o maltrataram, que o flagelaram, que o coroaram de espinhos. E o seu coração procura encontrar um motivo para os desculpar diante do Pai. Não sabem o que fazem. É este o seu olhar último sobre todas as realidades, sobre as pessoas e as circunstâncias. Um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão. Jesus reza por aqueles que o matam. Esta mesma verdade irá São João escrever na sua primeira carta, quando dirá: filhinhos meus, escrevo-vos estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos junto do Pai um advogado, Jesus Cristo, o justo. Destas palavras de Jesus, pensemos em dois desafios para a nossa vida espiritual. E o primeiro é: será que tenho este olhar de misericórdia sobre as pessoas com quem convivo ou trabalho? Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, pedia que se procurasse sempre salvar a proposição do próximo, ou seja, que tivéssemos este mesmo olhar de Jesus sobre os nossos irmãos. Encontrar uma forma de justificar o que fazem perdoando. Por isso sou convidado, por estas palavras de Jesus, a pensar: como é que vai o meu coração e o meu olhar sobre os outros? É mais propenso às críticas, às maldicências, ao falar mal, julgar, condenar? Ou, por outro lado, temos um olhar mais cheio de misericórdia? E o outro desafio é: como é que eu confio em Jesus, sobretudo nos meus momentos de tentação e até nos meus momentos de pecado pessoal? Será que já compreendi verdadeiramente que Jesus continua a interceder por mim ao Pai? Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. É que quando eu confio neste olhar de misericórdia de Jesus, então aproximo-me do sacramento da reconciliação com alegria e confiança, recebendo este perdão que da cruz Ele suplica para mim. Então o segundo desafio é este: vivo o sacramento da reconciliação como um receber este perdão que Jesus me oferece da cruz, ou por outro lado, pela vergonha, pelo medo, por alguma má experiência que tenha tido, afasto-me deste abraço do Senhor. Pensemos nisto, na intimidade do nosso coração e nos momentos de silêncio.
Recemos todos juntos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, ensina-me a confiar no teu amor por mim. Jesus, ensina-me a perdoar aos que me ofendem. Diz-nos o Evangelho de João que junto à cruz estava Maria e o discípulo que ele amava. E Jesus disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo acolheu-a como sua. Trata-se da última vontade de Jesus. Ele, filho único de sua mãe, deixa agora ao discípulo amado, que a partir daquela hora fica responsável por ela, acolhendo-a como sua, naquilo que lhe era mais próprio, no seu contexto de vida mais íntimo. Num primeiro olhar, parece-nos apenas um gesto muito carinhoso por parte do Redentor que está a morrer. Confia a sua mãe aos cuidados do discípulo, que a partir dessa hora terá também um novo lar e uma nova mãe. Contudo, há algo mais profundo. Jesus chama Maria de mulher, conferindo uma muito maior dimensão à sua maternidade. De facto, a partir desta hora, Maria não está mais sozinha. Tem o discípulo amado. Tem a Igreja toda como sua filha. Desde então, ela caminha conosco e nós caminhamos com ela. A partir daí, Maria percorre os caminhos da vida com os discípulos do seu filho, que se juntarão a ela à volta da cruz, que rezarão com ela na casa onde vai soprar o Pentecostes, que se sentarão com ela à volta da mesa da Eucaristia, e que esperam, como ela, que o seu Filho volte para nos conduzir à eternidade da glória. Maria, desde essa hora que caminha conosco, e esta é a razão de ser de Fátima. Maria regressa para fazer caminho conosco e nos apontar o caminho que é o seu Filho. E no seu coração brilha, como nos dizia o Papa Francisco, no dia da consagração ao coração de Maria, no seu coração brilha o dom da fraternidade e o dom da paz que tanto precisamos. Por isso, pensemos no silêncio do nosso coração. Qual é o lugar que reservo para Nossa Senhora na minha vida? Já refleti que, acolhendo-a em minha casa, dou cumprimento à última vontade do Senhor? E já penetrei bem neste mistério que Fátima é de novo o coração de Maria que Jesus nos entrega, para que, escutando-a, nos aproximemos mais dele? Pensemos, o que posso ainda fazer neste tempo que me separa da Páscoa, para a viver cada vez mais em união com a mulher que foi aquela que guardou o mistério do Senhor ressuscitado.
Rezemos, Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, queremos acolher Maria em nossa casa. Jesus, nós te agradecemos o dom da tua mãe. Afirma São Paulo acerca do mistério da cruz. Aprova Deus que em Cristo residisse toda a plenitude e nele fossem reconciliadas consigo todas as coisas, estabelecendo a paz pelo sangue da sua cruz, com todas as criaturas na terra e nos céus. A vida de Jesus é toda orientada para a cruz, a ponte para a ressurreição. De facto, não se compreende a vida de Jesus sem compreendermos bem a sua morte. Porque a morte de Jesus é o culminar da sua vida. É a afirmação última e mais radical daquilo que Jesus pregou com palavras e com gestos, o dom total de si, o amor a cada um de nós, mas sobretudo a fidelidade ao Pai e à missão que lhe foi confiada. De facto, Jesus morre porque foi fiel até às últimas consequências à sua missão de revelar o amor total, incondicional, fiel do Pai. Por mostrar até às últimas consequências que Deus é só e sempre bom, Jesus morreu da forma que morreu. Na verdade, por amor, livremente e consciente do passo dado, Jesus de Nazaré vai ao encontro da sua morte numa entrega total, assumindo todo o mal do mundo, todo o nosso mal, o nosso pecado, e destruindo-o no seu imenso amor, reconciliando-nos assim com o Pai. Por isso, é no seu sangue que Ele estabelece a paz. Ou dito de outra forma, é no seu amor, passando pelo sangue, que Ele estabelece a paz. Nesta tarde de primeiro sábado, somos convidados a rezar pela paz. Por isso contemplamos Jesus na Eucaristia e mergulhamos na paz do seu coração. Uma paz que o mundo não nos pode dar. Uma paz que o mundo não nos pode tirar. Em silêncio supliquemos pelos povos que estão em guerra. E pensemos que somos chamados a cooperar neste Evangelho da paz. Por isso, tentemos perceber como podemos ser um instrumento da paz de Deus nos ambientes em que vivo e em que trabalho. Contemplando e adorando o Príncipe da Paz, deixemo-nos transformar em instrumentos de paz. Rezemos, Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, faz de mim um instrumento da tua paz.
Jesus concede a paz ao mundo. E em recolhimento e em adoração, preparemo-nos para a bênção do nosso Deus. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Rezemos: bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa e Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Louvarai para sempre o vosso nome.
Desejamos um bom regresso a vossas casas, um santo final do Quaresma, uma Santa Páscoa e até ao próximo mês, se Deus quiser.